Senhora presidente, exercício não está aqui no momento na mesa, mas está na casa, senhores vereadores, vereadoras, público presente nessa noite, a todos novamente, muito boa noite. Eu estava até ali terminando a minha resenha, que sempre faço para seguir na fala, mas o vereador Paulinho hoje não falou, o Nil foi embora e, enfim, mas vamos lá. Senhores, eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo também uma ponderação, né, uma análise sobre o momento que a gente vive, começando pelo cenário geral e nacional. Eu acho que a análise feita pelo vereador Rodrigo, acho que é bastante lúcida, Rodrigo. Acho que a gente talvez tenha algumas divergências em alguns pontos de vista, mas em grande parte deles, acho que temos concordância, e no que o senhor disse aqui, a minha leitura é muito parecida. A gente vive um momento delicado, com uma descrença geral, não apenas nos políticos. Se fosse apenas nos políticos, né, troca-se, muda-se, mas o que é perigoso é essa descrença no sistema democrático, né, na democracia e na política como forma de resolver as questões e os conflitos, né? E não há qualquer lugar do mundo, país que conseguiu superar dificuldades, obstáculos, que não fosse via o processo político, né, e via democracia. Todos, invariavelmente, que viram em qualquer tipo de ditadura a forma de resolver problemas, a gente sabe o que ocorreu. Quem conhece um pouco de história política, ou mesmo da história dos povos, quem tem interesse de acompanhar, independente, o Rodrigo especialmente conhece bastante, porque com formação em ciências políticas, naturalmente tem que se conhecer todo o histórico, né, um pouco da história, para poder entender o momento e fazer uma análise. Mas todos que têm interesse, eu sou uma pessoa que sempre tive muito interesse por história e por política, que estudou um pouco, pode chegar à mesma conclusão. E um caso clássico é esse da Alemanha, né? A Alemanha vinha de uma Primeira Guerra Mundial totalmente destruída, né, totalmente destruída, o povo com autoestima lá embaixo, economia destruída, e daí surgiu um líder, um grande líder ali, que conseguiu em muito poucos anos, graças também às características do povo alemão, da cultura, enfim, de toda uma herança histórica, mas conseguiu em poucos anos reconstruir a economia, devolver a autoestima ao povo alemão e novamente tornar a Alemanha uma grande potência econômica e bélica, né? Mas qual o perigo disso tudo? Né, aos poucos, chegou ao poder de forma democrática, né? Hitler chegou ao poder de forma democrática, a gente sabe disso. Mas usou depois da própria democracia e do poder que o povo lhe conferiu para se tornar um ditador, e daí para frente tudo que ocorreu, né, e em grande parte com o apoio do povo alemão, que não tinha compreensão de tudo que estava acontecendo, do que tinha por trás e no ponto que poderia aquilo chegar, e como sabemos que chegou. Então, quando a gente vê pessoas entusiasmadas com alguma pessoa que prega ideias radicais, extremistas, seja de direita ou de esquerda, isso é muito preocupante. Quando as pessoas acham que a gente vai ter algum salvador da pátria, quando as pessoas acham que fora da via democrática, que com um ditador vai se resolver alguma coisa, isso é muito preocupante e muito perigoso. E quando as pessoas começam a levar uma discussão de ideias, de ponto de vista para o campo pessoal, começa a radicalizar da forma que a gente está vendo, é algo também muito preocupante. Eu espero que o povo brasileiro, em sua grande maioria, sempre se mostrou um povo não afeito a extremismos, a radicalismo, possa fazer uma análise e entender que tudo que o Brasil não precisa nesse momento é de um extremista, seja de um lado ou de outro. O Brasil precisa, nesse momento, sim, de grandes mudanças, de profundas mudanças, a gente sabe que em todas as áreas, mas precisa, sobretudo, de muito diálogo, de muita conversa. Porque senão o que a gente vai ver é o país cada vez mais dividido, e a gente viu grupos de esquerda, né, pregando
essa briga de classes, essa disputa de classes, eu contra eles, rico contra pobre, eu sou o pai dos pobres, os pobres defendo eles e o resto é a burguesia que quer destruir o país. Isso é muito ruim. Como do outro lado a gente vê agora alguns extremistas de direita que pregar que tudo tem que ser resolvido à força, na bala, né? Isso também é muito ruim. Isso é muito ruim. Né? E começam a instigar ânimos de um lado e de outro. Isso não vai dar boa coisa. A gente espera que agora, começando realmente a campanha, as pessoas possam ver, analisar as propostas, as ideias, os históricos de todos os candidatos. Né? Eu estarei pessoalmente, claro que apoiando um candidatos a todos os cargos, dentro do que o meu partido está apoiando. O deputado federal, que é uma pessoa que é um amigo pessoal, Guilherme Campos, que todos aqui conhecem, da cidade vizinha, já foi deputado por 2 vezes, estará novamente disputando, não é deputado no momento, foi presidente do Correios por um período. No meu ponto de vista, embora os serviços prestados do Correio, para conseguir que haja uma melhora significativa, vai muito tempo, mas em termos de resultados econômicos, sair de um prejuízo de mais de 2 bilhões para um superávit de mais de 600 milhões, já é algo muito, muito importante, sobretudo na realidade que a gente vive nesse país. Agora, é claro que isso não basta. Enfim, estarei trabalho e também para governador, para presidente, apoiando os candidatos que o meu partido está apoiando, no governo do Estado, o Dória, e para presidente, Geraldo Alckmin. Não que eu acho que sejam o ideal, que sejam perfeitos. Não são candidatos os meus sonhos, mas no cenário que a gente vive no momento, o que eu particularmente entendo, na minha avaliação, que possa ser o melhor para o Estado e para o país, com muitas ressalvas e respeitando quem pensa de forma diferente. Agora, voltando aqui para o nosso município, a gente teve hoje aqui algumas pessoas que vieram receber, no caso especialmente de uma das moções, né, do Júlio e das demais pessoas que participaram desse projeto, e a gente já falou a respeito aqui, elogiando a iniciativa deles e a iniciativa da secretaria, que também esteve envolvida, que tomou a iniciativa, e, como eu disse aqui, gostaria muito de ver outros secretários, outras secretarias, também tomando esse tipo de iniciativa. E tive a informação até daqui do Sandro, que trabalha na Secretaria de Esportes, que eles estão com vários projetos onde pretende utilizar a lei Empresa Amiga de Vinhedo, porque talvez tenha secretário, né, que tem aquela visão, mas é lei de um ou outro vereador, então não vamos utilizar. Uma grande besteira. É só uma ferramenta que está aí para ser utilizado e em prol do município. Essa, como muitas outras leis boas que a gente tem e que muitas vezes não são utilizadas. E temos aqui pais e alunos, né, das oficinas, das escolas de esporte do nosso município, justamente com muita razão, fazendo suas reivindicações. E a gente tem aqui que isso aprender a ouvir, a respeitar e tomar atitudes. Acho que toda reivindicação, todo protesto que é feito de forma ordeira, pacífica, como esses alunos e esses pais fizeram, vindo falar com os vereadores, apresentando as reivindicações, que são muito justas, a gente tem que ouvir e respeitar. Né? Ruim é a pessoa que vem aqui e começa a berrar, a gritar de forma histérica, interrompe, fala de um, de outro, porque daí está, acima de tudo, dando um mau exemplo. E pessoas, às vezes, que se colocam na posição de dedo em riste, ou até de querer educar, mas não dão um exemplo desse de não respeitar, não sabe o que é respeito. Então, toda reivindicação, todo protesto, ele é legítimo quando ele sabe ser feito respeitando-se. Então, parabéns para vocês, as reivindicações de vocês são muito justas. A gente sabe que ali o Espaço Esporte, ele já tem de 4 para 5 anos que não tem uma reforma, então precisa ser feito. O Executivo, nós tivemos essa informação à tarde, hoje, conversando com o Executivo, tivemos uma reunião, uma conversa, alguns vereadores com o prefeito, estava inclusive a vice-prefeita presente, e que nos garantiram, o secretário de governo, inclusive, que já existe ata para que seja feita a reforma, tanto do Espaço Esporte, como também
das áreas de lazer do município, de várias áreas de lazer, inclusive de algumas academias, de alguns campos de site, e a gente espera que, de fato, esse processo seja agilizado, né, e que isso saia, porque, como está ali nas faixas, né, o esporte, a gente sabe que ele é uma das mais eficientes ferramentas de inclusão social, né? Ele, além do esporte, se ele tem essa característica de tirar as crianças, né, os jovens e as crianças das coisas ruins, né, das drogas e de tudo mais. Então, eu acho que, no geral, a área de esportes é uma área que caminha bem na nossa cidade, o que não quer dizer que não existam falhas, que não existam pontos que precisam ser melhorados, como em todas as demais, né? E ainda entrando na esfera geral, tivemos hoje uma conversa, alguns vereadores, com o prefeito, e até por sugestão do vereador Paulinho Palmeira, a vice-prefeita esteve presente. A gente ouve, né, em períodos como esse, todo tipo de rumor e de história na cidade. Nesses rumores, nesses comentários, talvez tenha alguns que sejam verdadeiros e outros que sejam falsos, né? Porque sempre tem gente querendo jogar lenha na fogueira e tudo. Eu ouvi bastante rumores, talvez outros vereadores tenham ouvido, sobre montagem de governo paralelo, de negociação de secretarias e coisas do tipo. Eu não estou dizendo que isso ocorreu, jamais seria leviano de afirmar isso. Mas houve-se rumores que podem ser só boatos. E questionei, outros vereadores também, a vice-prefeita, se isso de fato vinha ocorrendo. Ela disse que não, que ela tem sido procurada por várias lideranças políticas, conversa, mas que não estaria fazendo esse loteamento de governo, distribuição, negociação de secretarias. Porque se isso viesse a ocorrer, ou se vier a ocorrer, é algo gravíssimo, gravíssimo. Porque prometeria todo um processo que está ocorrendo, que a gente espera que ocorra de acordo com a lei, e que seja feita realmente análise, levando em consideração os interesses da cidade. Se dentro desse processo o prefeito eventualmente vir a ser cassado, vai seguir o processo, a vice vai assumir, a partir de então, acho que ela pode começar a conversar e montar o seu governo e negociar. Fazer isso antes, como eu disse, ela disse que isso não ocorre. Então, eu espero que isso sejam só boatos, rumores que espalham nessa época, porque comprometeria todo o processo. E eu acredito que a comissão formada está fazendo e vai fazer o seu trabalho de forma absolutamente lícita, de acordo com a lei, isenta, e seja qual for a conclusão, o relatório qual for, acredito muito nos vereadores que vão fazer dessa forma, e que isso que a gente tem ouvido seja só boato, né? E quanto ao prefeito, disse várias vezes, em inúmeras reuniões, os vereadores que participam sabem, o quanto sou crítico, o quanto cobro, sobretudo em relação à atitude, à mudança de atitude, de postura, em relação à condução do governo, no aspecto político, no aspecto administrativo. Inclusive agora, eu falei, senhor prefeito, meu amigo Jaime, digo amigo porque gosto do Jaime como pessoa, acho que como muitos aqui gostam, acho que reconhecemos uma boa pessoa, vejo ele como uma pessoa bem intencionada, ao contrário de outros governantes que já vi que só pensavam em prejudicar os outros. Não é o caso do Jaime, no meu ponto de vista. Mas isso é o teu governo, é a tua história. Se você quer permanecer no governo, você tem que conversar muito, tem que dialogar muito e tem que tomar atitudes, tem que fazer mudanças no governo, né? E ações, né? Tem que estar na rua, tem que falar com o povo, tem que ouvir e tem que estar disposto a fazer uma autocrítica. Não é demérito nenhum reconhecer eventuais erros e falhas. Nós todos, mesmo quando queremos fazer certo, às vezes erramos. E não há demérito em reconhecer isso, né? Eu não sou do tipo que acho que a cidade está um caos, como alguns pregam. Não, acho que a cidade caminha, está funcionando a educação, está funcionando, todas as áreas estão funcionando, mas funcionando perfeitamente, não. Temos problemas. Há problemas, sim, tem que se reconhecer isso, que é o primeiro passo para poder corrigir. E, por último, quero falar brevemente da importância, senhores, de todos os poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e da importância da independência entre os poderes, sobretudo do Judiciário, que tem o poder de julgar, né? O símbolo do judiciário a gente sabe qual que é, né? Daquela estátua com uma venda no olho. Isso quer dizer que juízes, eles têm que ser absolutamente isentos e imparciais em todas as situações. E quando envolver político, ainda mais. Porque além de eventual parcialidade, pode estar tendo ingerência de poderes.
Então, quando a gente ouvir que alguém está sendo beneficiado ou prejudicado, eu prefiro pensar que isso não esteja ocorrendo. Que se tiver, senhores, isso é da maior gravidade. Uma boa noite a todos.